posso criar uma série de mecanismos que filtrem a questão da responsabilidade para com a sociedade. Então não é um negócio como outro qualquer, não é fábrica de fazer dinheiro. Quer ser concessionário, quer ser permissionário, quer segurança jurídica, quer isso tudo, dê em troca. Então, tem modos de você tratar agora. Claro que não é o mesmo tratamento, evidentemente que não, até pelo modo de financiamento. Então, acho que é possível, sim, fazer, acho que concordando com a Berenice, certo? A questão do financiamento do jornalista, acho que eu entendi a pergunta, eu perguntei aqui para o Guilherme. Evidentemente que o governo ele gera uma verba publicitária muito grande. Mas o problema não é esse. O problema, aí, Carlos Eduardo, talvez eu passei rápido demais na questão da BBC. Evidentemente, o renascimento das universidades públicas federais agora se deu com o projeto Reúne. Por quê? Porque o dinheiro de reconstrução física das universidades veio direto para as unidades. Então você se planejou, fez, vai reconstruir, vai. Claro que essa é a situação ideal. Tem que ser. Mas só que esse é o país do contingenciamento. Gente, só para lembrar um fundo de universalização de serviços de telecomunicações. Certo? Esse fundo tem hoje entesourado quase 10 bilhões de reais. Nunca foi usado um centavo desse fundo. Está tudo contingenciado. Isso é um absurdo, entende? É uma excrescência. Para não falar do contingenciamento de parte do Fistel, para não falar, olha, o Fistel é um fundo tão grande, eu não sei nem precisar o Fistel, para ser 4 bi ano, que a EBC, pela lei, recebe, a EBC e a Astral, lá, as TVs legislativas, recebe 5% do Fistel, deveriam receber 5% do Fistel para o Fundo de Fomento da Radiodifusão, de financiamento da radiodifusão pública. As empresas de telecomunicações entraram na justiça, ganharam a liminar, estão recolhendo na justiça. Perguntei para a Tereza há pouco, só em 2 anos de recolhimento, a EBC teria hoje 500 milhões para receber. Olha o tamanho desse fundo. Aí, no caso, não é contingenciamento, aí é maldade jurídica no sentido... Então, acho que estão defendendo o direito, nós estamos tentando negociar isso. Tereza e eu fizemos reunião já com Helena, enfim, estamos tentando ver se haja um acordo para liberar esse dinheiro de volta para a EBC. Mas só para dar ideia da dimensão do fundo. Então, esse país é uma desgraça. Esse fundo foi feito para financiar a Anatel. A Anatel recebe, dos 4 bi anos, recebe 350 milhões de reais para fazer a fiscalização. Por isso que aí não fiscaliza bem reversível, para quem acompanha essa discussão. Por quê? Porque está toda sucateada em termos. Pode ter outros problemas também, mas a falta de fiscais é um problema. Então, o financiamento tem que vir de fontes transparentes, claras, constantes, não contingenciáveis, direto para ser aplicado e tal, e isso é a regra geral. A questão do nosso, eu não peguei o nome do nosso colega, Soren, tensão, eu gostei muito, assim, de fato, eu nunca trabalhei em TV pública, mas pelo menos no cinema eu já vi, eu não vou citar a história toda aqui, porque eu falo demais, mas o dossiê Pelicano, que tem um lance lá que a Casa Branca fala, maldita PBS, porque a PBS é que tinha feito o documentário que entregou o presidente, o complô do presidente para matar o juiz da Suprema Corte. Um exemplo, até a ficção hollywoodiana incorporou essa autonomia da PBS, veja que maluquice isso, entende? Eu estava lá nos Estados Unidos, no final dos começo dos anos 80, quando a Embaixada dos Estados Unidos foi invadida na Revolução dos Ayatollahs. Só quem dava o ponto de vista dos iranianos era a PBS, no Maquilu Letter Report. Eu me lembro até hoje do presidente do Irã na época, Abu Hassan Banisadr. Não esqueço, porque eu via o cara todo dia na televisão lá. Eram os únicos caras que davam. Isso gerava uma tensão do cão com a Casa Branca, com o governo Reagan. Então, esse é o problema nosso, né? Da EBC, gravíssimo, mas sempre vai existir. A hora que deixar de existir, tem problema. Esse é que é o ponto de vista. Deixou de existir tensão, tem problema. Certo? Porque senão você não está pisando no calo certo. Né? E a questão, eu peguei um pedaço, mas aí esse é o desafio, eu termino com essa expressão. Bom, qual é o maior desafio da televisão pública? É ser relevante para o público, evidentemente. Esse é que é o maior desafio. E relevante para acontecer um dia de fazer uma pesquisa e dizer, queremos criar uma taxa, tal, e a sociedade reagir afirmativamente. Certo? Apesar de toda a barragem de críticas, eu lembro quando o Covas tentou criar a taxa sobre a conta de luz em São Paulo. Era uma ideia interessante para a TV Cultura, certo? Foi bombardeada, acabaram com o Covas, entende? Achei que a ideia dele era uma ideia legítima e tranquila. Essa é a disputa. Agora, a sociedade não reagiu.
É igual quando a gente entra em greve na universidade pública, né? Se a sociedade não está reagindo, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem que ganhar relevância para a sociedade. Isso é, o maior desafio é isso, é a sociedade nos ver e nos dizer que somos relevantes. E acho que o seu trabalho, eu disse há pouco na entrevista ali afora, esse trabalho com a geração. A partir de agora, com a geração. Antes de encerrar, eu só queria... comentar esse elemento da tensão que o Soren trouxe, o Murilo sublinhou, porque, de alguma maneira, sobretudo em países como o Brasil, enfim, democracias já com uma estrada e etc., a gente, de certa forma, assume como um dado que as questões de liberdade de expressão estão resolvidas, né? E a minha impressão é que esse case da BBC com a guerra do Iraque, etc., numa democracia de 300 anos, etc., etc., mostra que essa questão continua e continuará sempre sendo uma questão absolutamente relevante, sobretudo para os meios públicos. Garantir a liberdade de expressão no seu conceito pleno de receber, transmitir, buscar informações plurais, etc., é o que nos deve unir a todos aqui, é o horizonte dessas mídias públicas, com ou sem redes sociais, com ou sem novos desafios tecnológicos. Quer dizer, quando o contribuinte paga esta conta, ainda que não conscientemente numa pesquisa de opinião para cada um, a expectativa do legislador, como se diz na ciência política, é essa, que a liberdade de expressão seja garantida em todas as suas formas, sem interferência. E aí eu gostaria de encerrar emendando para a tarde, dizendo o seguinte, mas como fazer isso? Né? Quer dizer, como garantir relevância? Como garantir questões fundamentais de financiamento de programação? Então a gente começa a mesa da tarde, às 2h30, às 2h30, discutindo modelos institucionais. Quer dizer, quais são as diferentes formas sobre as quais essas TVs podem, ou as mídias públicas, podem estar institucionalmente organizadas, para garantir. Vários de vocês, nas suas perguntas, nos seus comentários, já falaram muito de modelo institucional, quer dizer, como é que a gente pode ter. Então, à tarde a gente vai ter a minha colega de Paris, a Tária Turcia, que vai discutir isso desde uma perspectiva internacional, e vamos ter a Tereza, que vai falar do seu trabalho cotidiano e também de como a EBC está olhando para outros modelos institucionais, e vamos ter o Paulo Marcum, que vai contar um pouco como ele enxerga, desde de sua experiência aí com TV pública, essa questão. E aí, na segunda mesa, nós vamos ter um elemento fundamental para garantir parte do que vocês disseram aqui hoje, medir relevância, garantir transparência e accountability, que é uma discussão sobre mecanismos de transparência e accountability. O Eugênio, que já está aqui, vai falar sobre indicadores, sobre isso. O Vivarta, desde uma perspectiva da sociedade civil, vai trazer como é que a sociedade civil pode se comportar como um media watcher, que não necessariamente tem que ter assento no conselho e ficar dizendo como é que a emissora tem que fazer. Não, ela tem que apresentar as suas próprias críticas. Caberá aos organismos devidamente constituídos aceitá-las ou não, e aí os indicadores vão medir se essa coisa está funcionando ou não está funcionando. E vai ter uma outra participação do Herman Rey, que foi ombudsman do jornal El Tiempo na Colômbia por muitos anos, e que vai trazer uma perspectiva fundamental da transparência, que é a perspectiva do ombudsman, né? Quer dizer, como é que o ombudsman pode trabalhar essa questão. Então, vocês vejam que a gente tenta... Que vai entrar também como Valenzuela via vídeo, porque depois nós vamos explicar, ele teve também um problema de saúde, aí a gente conseguiu ainda que ele gravasse o vídeo, não pôde estar aqui presente. Então veja que a gente tentou equacionar essas grandes questões, e amanhã nós vamos trabalhar o dia todo com conteúdo. Na parte da manhã, conteúdo jornalístico, e na parte da tarde, outros desafios para conteúdo, começando, é claro, amanhã com esse imprevisto que houve com o Toby. A gente vai retomar, mas o que eu acho bom para refrescar as nossas memórias, retomar a perspectiva internacional da organização dos sistemas de radiodifusão pública. Então, nós estamos terminando até 20 minutos mais cedo, mas é para garantir que todos realmente almocem e voltem pontualmente às 2h30. O evento está sendo transmitido, e como vocês sabem melhor do que eu, pontualidade é fundamental para garantir a programação. Então, bom almoço e nos vemos às 2h30.